Boa tarde, minha turma do segundo ano. Como vocês estão? Antônio, Anthony, Tailon, Bernardo, João Gabriel, João Vitor, Laila, Maísa, Maria Eduarda, Maria Luísa, Beatriz. Espero que vocês estejam todos bem. A nossa aula vai começar. Venham. A nossa aula de hoje é sobre os animais. Assim como as plantas, os animais são seres vivos. Eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Vamos começar a nossa aula de hoje? Reino animal. Os animais apresentam diferenças entre si em tamanho, estrutura, modo de vida e outras características. Há no mundo grande quantidade de animais. Meus amores, os animais, eles habitam várias regiões do planeta. Em seu ambiente, eles se locomovem, procuram alimento e têm seus filhotes. Os animais podem ser agrupados de acordo com algumas de suas características. Os alimentos que comem, existem animais herbívoros e carnívoros. Os herbívoros são aqueles animais que comem folhas das árvores, frutos. Vou dar um exemplo para vocês. A girafa. A girafa é um animal herbívoro, pois ela come folhas das árvores. Agora eu vou dar um exemplo a vocês de animal carnívoro. O leão. Ele é um animal carnívoro, pois ele se alimenta de carne de outros animais. O modo que se locomovem. Tem animais que, para se locomover, voam, como os passarinhos, outros pulam, saltam, como os sapos, outros correm, andam, como gato, cachorro, outros nadam, como os peixes, e outros se rastejam, como as cobras. A cobertura do corpo. Existem animais que possuem penas, como galinhas. Outros animais possuem pelos, como gato e cachorro. Outros animais possuem escamas, como os peixes e muitos outros. Há semelhanças entre as partes do corpo de cada um. Tem animais que possuem 4 patas, como gato, cachorro, cavalo. Outros só possuem 2, como galinha, patos. A forma como nascem e se reproduzem. Existem animais que nascem de um ovo. Outros animais nascem do útero da mãe. O lugar onde vivem. Existem animais que vivem na água, são aquáticos, e outros vivem na terra, que são chamados de terrestres. Animais vertebrados e invertebrados. Vocês sabiam, meus queridos, que existem animais na natureza que têm a sua forma definida por possuir um conjunto de ossos que chamamos de esqueleto? Gente, esse conjunto de ossos, eles são sustentados por uma coluna, a chamada coluna vertebral. Por isso que existem animais vertebrados, que são aqueles animais que possuem ossos chamados de vértebras, formando uma coluna vertebral. Aqui na primeira imagem nós temos o exemplo do ser humano. Nós, seres humanos, somos vertebrados porque possuímos coluna vertebral. O outro exemplo tem um peixe, que também possui coluna vertebral, assim como o gato, cachorro, são animais vertebrados. E os invertebrados são animais que não possuem coluna vertebral. Como temos aqui no exemplo, um louva-a-Deus, ele não possui coluna vertebral, e um caranguejo. Há 5 classes de animais vertebrados. Anfíbios, temos aqui um sapo representando os anfíbios, peixes, répteis, temos a cobra representando os répteis, aves, temos aqui uma águia representando as aves, e mamíferos, temos um cachorro e uma criança representando os mamíferos. Agora nós vamos conhecer melhor as características de cada uma dessas classes de animais vertebrados. Vamos lá? Mamíferos. Os animais mamíferos são aqueles que mamam, ou seja, se alimentam do leite materno. Os mamíferos, eles são vivíparos. Sabem o que é isso? Vivíparos? Vivíparos é aqueles animais que se desenvolvem no corpo da mãe, certo?
O seu sistema respiratório são pulmões, ou seja, eles respiram através dos pulmões. Ser aquáticos ou terrestres, muitos deles podem viver na água ou na terra. A maioria tem seu corpo coberto por pelos, como por isso que a Pro colocou aqui o exemplo do leão, do tigre, que tem os corpos cobertos por pelos, o coelho também. Mas, como aqui mesmo diz, é a maioria, porque nós temos a baleia, que é um mamífero, que não possui pelos, ok? Vocês observaram uma coisa? Nós, seres humanos, somos mamíferos. Por quê? Porque nós somos vivíparos, nós nos desenvolvemos no útero da nossa mãe, nós possuímos pulmões para respirar, vivemos na terra. Legal, né? Então, nós também somos mamíferos. Aves. As aves são os animais que possuem asa e bicos. Vamos ver agora as características destes animais? Vamos lá. São ovíparos, ou seja, eles se desenvolvem dentro de um ovo e fora do corpo da mãe. Olha só a diferença que existe entre as aves e os mamíferos. Perceberam? Os mamíferos, eles se desenvolvem dentro do corpo da mãe, por isso eles são vivíparos. Já as aves se desenvolvem dentro de um ovo e fora do corpo da mãe, então elas são ovíparos. O seu sistema respiratório tem pulmões. Aí nós temos uma semelhança das aves com os mamíferos. Ambos respiram através de pulmões. A maioria desloca-se através de voo, ou seja, as aves voam para se deslocar. O corpo é coberto por penas. Essa daí, gente, é uma das maiores características das aves, que é ter o corpo coberto por penas. As aves também podem ser aquáticas e terrestres. Exemplos disso são os cisnes, os gansos, os patos, os flamingos e muito mais. Ou seja, esses animais, eles podem viver tanto na terra quanto na água. Coloquei aqui para vocês 3 exemplos de aves: galinha, passarinho e águia. Répteis. Vamos agora conhecer as características dos répteis. Vamos lá? A maioria é ovíparo. Mas por que a maioria e não todos que são ovíparos? Bom, existem algumas espécies de cobras e lagartos que não nascem de ovos, por isso não são ovíparos. Mas isso, gente, é só uma minoria. Por isso dizemos que a maioria é ovíparo, ou seja, nascem de ovos. O seu sistema respiratório tem pulmões. Olha só uma semelhança entre répteis, mamíferos e aves. Todos respiram por pulmões. Sua pele é grossa, com ou sem placas e carapaços. Podem ser aquáticos ou terrestres. Coloquei aqui para vocês 3 exemplos de animais répteis. A tartaruga, que é um animal aquático e possui carapaça. A cobra, que é um animal aquático ou terrestre. Existem cobras que vivem na terra e cobras que vivem na água. Por isso, ela é um animal aquático ou terrestre, certo, gente? Ela possui uma pele grossa. E o lagarto, que é um animal terrestre e possui pele grossa. Anfíbios. Vamos agora conhecer as características dos anfíbios. São ovíparos e vivem parte da vida na água, ou seja, os anfíbios, eles nascem de ovos. Eles também vivem na terra, gente, porém, a maior parte da vida deles é na água. O seu sistema respiratório tem pulmões. Olha aí, mais uma semelhança com os mamíferos, répteis, aves. Os anfíbios também respiram pelos pulmões. A pele do seu corpo é nua e viscosa, ou seja, uma pele bem úmida.
Eu coloquei aqui para vocês 3 exemplos de anfíbios: o sapo, a perereca e a rã. Todos eles são aquáticos e terrestres. Peixes. Vamos agora conhecer as características dos peixes. São ovíparos. O seu sistema respiratório tem brânquias. Olha só, temos aqui uma diferença desta classe para as outras classes que nós estudamos. Diferentemente dos mamíferos, dos répteis, dos anfíbios, das aves, os peixes não respiram por pulmões, e sim por brânquias. A maioria tem o corpo coberto por escamas. Coloquei aqui para vocês 3 exemplos de peixes: o peixe palhaço, o tucunaré e o bagre. Todos os peixes eles são aquáticos. Animais invertebrados. Os animais invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral. Eles podem ser encontrados nos mais variados ambientes: solo, subsolo, profundezas de mares e rios, no ar e até dentro do corpo de outros seres vivos. Vamos conhecer agora alguns animais invertebrados. Venham comigo! O corpo dos invertebrados apresentam diferentes formas e estruturas. Observem esta imagem. Temos aqui uma minhoca, não é mesmo? O corpo da minhoca é coberto por uma fina camada úmida. Aqui podemos ver vários besouros. Os besouros, eles possuem uma carapaça dura. Aqui temos um caracol. Os caracóis, eles possuem uma concha dura, que é usada para se proteger quando estão em perigo. E por fim, temos aqui um ouriço. O ouriço, ele possui o corpo coberto por espinhos para se defender de ataques de outros animais. Resumo. Vamos fazer um resumo da nossa aula de hoje? Os animais possuem várias características. Sim, nós vimos isso no início da aula, não foi mesmo? Existem animais que, para se locomover, se locomovem de forma diferente. Uns voam, outros nadam, outros pulam e saltam, correm, rastejam. Também vimos características diferentes em relação à cobertura do corpo. Tem animais que possuem penas, outros pelos, outros escamas, outros carapaças. Vimos também diferenças em relação ao lugar em que vivem. Uns vivem na água, são os aquáticos, outros vivem na terra, são os terrestres. Tem aqueles também que vivem na terra e na água, que são aquáticos e terrestres. Vimos também diferenças em relação ao modo que alguns animais nascem. Aqueles que se desenvolvem no corpo da mãe chamamos de vivíparos, e aqueles que se desenvolvem fora do corpo da mãe em um ovo chamamos de ovíparos. E vimos também algumas diferenças em relação à alimentação. Existem animais que se alimentam de vegetais, frutas. Esses animais, eles são herbívoros. E aqueles animais que se alimentam de carnes de outros animais são os carnívoros. Os animais estão divididos em 2 classes: vertebrados e invertebrados. Os vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral e os invertebrados, os que não possuem coluna vertebral. Classe dos vertebrados: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Alguns animais invertebrados são minhoca, besouro, ouriço, caracol e existem muitos outros. E aí, gostaram da nossa aula de hoje? Foi bem legal, não foi? Olha só, façam as atividades, ok? Com muita atenção. Até a nossa próxima aula. E antes de dar um tchau, eu vou deixar uma mensagem para vocês. A mensagem do dia é: aqueles que mais ensinam sobre a humanidade nem sempre são humanos. Beijos e até a próxima. Tchau!